Você já se perguntou por que criamos hábitos? Como criamos? Apenas pela repetição? Certas pessoas são mais propensas a eles? Todos os hábitos nos dão prazer? Diante disso, por que você acha que sentimos prazer? Seja uma comida, um convívio social, uma bebida, um fármaco. Assim, por que você acha que vamos atrás do que nos dá prazer? Porque simplesmente queremos? Mas então o que seria o querer? Talvez seu corpo pedindo por isso? Seu cérebro? Seu sistema? Em nosso cérebro temos um sistema chamado sistema da recompensa, que funciona quando vivenciamos algo novo, que nos dá prazer, e quando estamos habituados também a algo que nos dê prazer. Esse sistema integra uma via chamada de via mesolímbica, e possui uma molécula essencial chamada dopamina, que possui papel importante em algumas regiões específicas do nosso cérebro, como na área tegmental ventral, a amígdala e o córtex pré-frontal. Para entender sobre isso, vamos contar a história de dois irmãos gêmeos univitelinos que compartilham a mesma informação genética. Quer dizer então que eles são iguais? Pois bem, apesar de João e Alan serem gêmeos, eles foram adotados por famílias diferentes antes mesmo de conseguirem se equilibrar em duas pernas e vivenciarem contextos diferentes que vão influenciá-los quando adultos. João sempre foi atleta e um dia sofreu um acidente quebrando sua perna, tendo que ir ao médico para realizar uma cirurgia. Após todo o ocorrido, o médico prescreveu a João alguns medicamentos para a dor, chamados de opioides, para ele tomar por um período durante sua recuperação. Mas por ter usado por um período prolongado, João começou a sentir que o medicamento não fazia mais o mesmo efeito. Então seu médico recomendou que ele aumentasse a dose. E então o rapaz decidiu pesquisar sobre e viu que algumas pessoas que usavam o mesmo medicamento que ele acabavam se tornando adictas, algo que não aconteceu com João, apesar de ter precisado de uma quantidade maior com o passar do tempo para controlar sua dor. Então, o que aconteceu exatamente com João? Primeiramente, quando esses opioides são ingeridos, eles são capazes de interagir com estruturas específicas, receptores presentes em neurônios em certas regiões, como a área tegmental ventral. Quando ocorre essa ligação, o impulso nervoso é transmitido e a dopamina é liberada em grande quantidade, em algumas outras regiões do cérebro. O fato que é importante lembrar é que nosso corpo produz opioides endógenos, liberando naturalmente dopamina. Porém, quando ingerimos um opioide exógeno, a liberação de dopamina é muito maior, fato que possui papel fundamental no mecanismo da adicção. A administração repetida ou prolongada dessa substância pode, por exemplo, causar inativação do receptor, mecanismo conhecido como tolerância, e foi exatamente isso que aconteceu com João. Então, como João desenvolveu tolerância, mas não se tornou adicto? Bem, além da adicção ser uma doença neurofisiológica, ela depende de fatores genéticos, psicossociais e ambientais. No que diz respeito aos aspectos neurobiológicos, a exposição constante à substância e a perda do controle sobre o uso podem levar a alterações cerebrais, levando à compulsão e à síndrome de abstinência. Os opioides, assim como outras substâncias que podem causar dependência, são capazes de aumentar a transmissão de dopamina no sistema mesolímbico. Toda vez que esse sistema da recompensa é ativado, são produzidas sensações agradáveis, que fazem o indivíduo querer usar cada vez mais aquela substância. E daí temos comportamento compulsivo. Ou seja, o indivíduo é considerado adicto quando esse comportamento compulsivo interfere nas atividades sociais, ocupacionais e recreativas, mas o uso da substância continua, apesar das consequências cada vez piores. Além disso, a ausência da substância provoca sintomas de abstinência, que são aversivos e levam o indivíduo a voltar a querer consumir, para evitar esses sintomas e poder se sentir bem novamente. Alan, por sua vez, que joga pôquer com os amigos toda sexta-noite, descobriu uma casa de jogos, onde poderia começar a ganhar algum dinheiro extra. Ele sempre tomou muito cuidado para não apostar alto, mas cada vez que perdia uma rodada, mais frustrado ficava e continuava jogando durante a semana inteira, tentando compensar as partidas perdidas. Ele, por muitas vezes, esquecia de comer e perdia o expediente de trabalho, porque o jogo estava empolgante demais para ele sair no horário planejado. Outro integrante dessa história é o Cisco, cachorro do Alan, que foi criado em apartamento e só descia uma vez ao dia. Cisco, no início, via a coleira, mas seu comportamento continuava o mesmo. Com o tempo, ele foi associando a coleira à liberdade que era do apartamento. Assim, sempre que Alan pegava a coleira, Cisco ficava eufórico, pois sabia que iria descer, antecipando assim sua saída. Nesse comportamento de Cisco, o sistema de recompensa é ativado antes mesmo dele descer do apartamento, tendo uma alta liberação de dopamina no momento em que vê a coleira. Já com Alan, durante seus jogos, essa mesma liberação de dopamina ocorre,
Porém, o que faz jogar novamente, repetidas vezes, é a sensação que a próxima vez será melhor. Assim como em um círculo, onde cada região puxa a outra, os comportamentos dos irmãos e do cachorro cisco possuem bases biológicas similares, estando em um circuito interdependente e complexo, com diferentes comportamentos associados. Esse circuito, que poderia levar à adicção, primeiramente é formado por meio de um condicionamento, onde associações são criadas. Tendo o contexto um papel fundamental nos comportamentos adquiridos antes, durante e após o uso de substâncias ou estabelecimento de hábitos. Além das histórias descritas no vídeo, há diversos outros exemplos de situações que podem desencadear uma compulsão ou vício. Algumas perguntas relacionadas a certos transtornos fisiológicos podem parecer um tanto existencialistas, vistas de uma esfera sociológica, mas o fato é que somos influenciados por fatores internos e externos. Na verdade, essas duas esferas mais se intersectam do que estão separadas.